na parte de segunda-feira, Jesus e o Pai. Fomos criados para desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor, desde Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, onde diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por que Ele nos criou à imagem e à semelhança dEle? Porque quando Adão e Eva foram criados, o pecado já tinha acontecido no céu, Lúcifer já tinha sido expulso do céu, e Deus criou a família humana para ser um lar para Jesus Cristo, que nasceria neste mundo de pecados, para revelar o verdadeiro caráter de amor do Pai. Por isso, Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle, porque Ele tomaria a imagem e a semelhança nossa. Ele se tornaria um de nós. O plano já estava feito da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão e Eva foram criados, já existia o plano da encarnação de Jesus Cristo, que se tornaria um de nós para todos sempre, unindo-se à família humana por laços eternos que jamais se romperão, revelando o amor do Pai e destruindo a caricatura horrível que Satanás pintou do Pai. Queridos, Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Por causa do pecado, o relacionamento entre Deus e Adão e Eva, a família humana, foi profundamente abalado. Podemos ver o impacto imediato desse distúrbio na história lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, quando pecaram, eles fugiram de Deus. Deus os visitou na viração do dia no Jardim do Éden. Eles não correram ao encontro de Deus, eles fugiram de Deus, tiveram medo de Deus, conforme diz Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e vamos ver então os versos 7 a 9. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Quando Adão comeu do fruto, o pecado foi consumado. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. E ele era o cabeça, ele era o representante de Deus na terra. Então, quando Adão comeu do fruto, eles perderam aquela vestimenta de glória com a qual estavam vestidos. Eles foram criados em Gênesis 1, verso 26 e 27, à imagem e à semelhança de Deus, no reino espiritual de Deus. Eles não foram criados no reino animal, mas no reino espiritual de Deus, vestidos de glória. Porém, quando Adão pecou, as vestimentas de glória sumiram e eles se sentiram nus, como diz aqui o verso 7, capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Mas Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira e vestiu-os com a pele do cordeiro que o próprio Adão sacrificou. O próprio Adão sacrificou o primeiro cordeiro lá no Jardim do Éden, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema sacrificial de um cordeirinho começou no Jardim do Éden e se estendeu por 4.000 anos até Jesus Cristo morrer na cruz como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Quando Adão e Eva pecaram, aqui diz que eles tiveram medo de Deus. O verso 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Este Deus que visitava Adão e Eva no Jardim do Éden é o Deus Filho. Nunca houve um contato direto nem de Adão e nem nosso com o Deus Pai. Nunca, ninguém jamais viu o Deus Pai. O Filho é a expressão do Pai, tanto lá no Jardim do Éden, como quando ele encarnou e viveu durante 33 anos na terra. Cristo é o rosto divino, o único rosto divino que nós conhecemos. Então, quando ele visitou Adão e Eva no Jardim do Éden, diz aqui, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, ao entardecer, na hora do pôr do sol, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É isso que o pecado faz, você fugir de Deus, ter medo de Deus, esconder-se de Deus. Satanás quer romper o relacionamento seu com Deus. Jesus Cristo veio para reconciliar você com Deus. Verso 9, e chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Deus busca relacionamento. Deus quer um relacionamento com você. Meu querido irmão, mesmo que você esteja vivendo em pecados,
ainda não confessados, Deus busca um relacionamento com você. Venha a Jesus Cristo, do jeito que você está. Ele não vai deixar você do jeito que você está, mas você pode vir do jeito que está, cheio de pecados, ainda pecados conscientes e voluntários, mas venha aos pés de Jesus Cristo. Ele vai convencê-lo através do Espírito Santo dos pecados, e pelo sangue de Jesus você será purificado e receberá um novo coração. Diante do rompimento causado pelo pecado, a intenção divina era oferecer cura para a humanidade, mesmo que ninguém aceitasse o que Deus estava disposto a oferecer. Para concretizar a restauração do relacionamento quebrado, Deus, o Filho, encarnou como um ser humano, tornando-se um de nós. Assim, o Verbo, ou a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, manifestando a glória de Deus, como está em João 1, 14 a 18. Como resultado, a humanidade recebeu sua plenitude e graça. Jesus veio para declarar a glória de Deus, para que o relacionamento rompido fosse restaurado, pelo menos para os que estivessem dispostos a aceitar pela fé o que lhes estava sendo oferecido através de Jesus Cristo. Que esperança maravilhosa encontramos nos textos que se seguem. João capítulo 1, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e os versos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo se tornou carne e ele recebeu o nome humano de Jesus. O nome divino do Verbo é YHWH, que é o mesmo tetragrama que é o nome do Pai, YHWH. Mas o nome humano do Verbo, ou seja, do Filho, é Jesus. E ele é o Criador dos céus e da terra. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Embora o Pai e o Espírito Santo estivessem com Cristo lá na criação, conforme diz Gênesis 1, verso 1, mas o Filho é quem realizou, ele é o Verbo, aquele que executa, aquele que é a ação da divindade. Tanto a ação na obra de criar, como a ação da divindade na obra de redimir a família humana, sempre a ação é através do Verbo, Jesus Cristo, que se tornou um de nós. Lemos também em João capítulo 5 e os versos 16 a 18. Leia comigo, capítulo 5 de João, versos 16 a 18. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e você também pode trabalhar. É lícito fazer o bem no sábado. Você e eu temos 6 dias para trabalhar, mas é lícito fazer o bem qualquer dia da semana, principalmente no sábado. E o que Jesus estava fazendo era o bem, porque eles queriam matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo curou um paralítico, e era num dia de sábado. Ora, não se pode escolher um dia da semana para curar um paralítico que estava ali paralisado por muitos anos. Jesus Cristo veio para libertar as pessoas do pecado, das doenças, dos medos. E aqui diz o capítulo 5, verso 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, ou seja, quebrantava o sábado no conceito judaico, fariseu, porque Jesus nunca quebrantou o sábado, ele nunca pecou. Se ele quebrantasse o sábado conforme o mandamento de Deus, ele estaria pecando. Queridos, Jesus Cristo nunca quebrantou o sábado segundo o mandamento da lei de Deus, de Êxodo capítulo 20, mas ele quebrantava o sábado continuamente no conceito fariseu. Porque no conceito fariseu não se podia curar uma pessoa no sábado, não poderia nem mesmo caminhar mais do que 1000 metros no dia de sábado, não poderia nem mesmo carregar um pão no sábado. Queridos, segundo o conceito fariseu, Jesus quebrantava o sábado, mas não segundo o mandamento de Deus. Nós, queridos, deveremos guardar os mandamentos de Deus segundo o que está na lei de Deus e não segundo as tradições dos judeus.
os judeus pegaram os 10 mandamentos e transformaram os 10 mandamentos em mais de 600 mandamentos, tornando os mandamentos de Deus um fardo. O sábado se tornou um dia de pesar, de tristeza. Cristo veio para mostrar que o sábado é um dia de alegria, de deleite. Se chamares ao sábado deleitoso, alegre, feliz e santo dia do Senhor. É isso que está em Isaías capítulo 58, verso 13. Mas aqui diz que eles queriam matar Jesus porque ele quebrantava o sábado. Na cabeça deles, Jesus quebrantava o sábado. Mas o que mais? Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai fazendo-se igual a Deus. Ora, Jesus era igual a Deus porque ele é filho de Deus. Meu filho é igual a mim porque eu sou humano, ele é humano. O Filho de Deus é divino porque o Pai é divino, o Filho é divino. Jesus tinha a mesma natureza divina do Pai. Assim como meu filho tem a mesma natureza humana que eu tenho, o Filho de Deus tinha a mesma natureza divina do Pai. Existe uma só natureza divina, partilhada entre Pai, Filho e Espírito Santo. É uma só natureza divina, meu querido irmão. Por isso Jesus se fazia igual a Deus, porque ele é Deus. Estava vivendo como homem, mas nunca perdeu a divindade. Deixou de exercer a divindade e escolheu viver na dependência do Pai como homem, mas ele era 100% divino. Agora leia também João capítulo 6 e o verso 69. João capítulo 6 e o verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Os discípulos tinham convicção de que Jesus era Deus, porque ele era o Filho de Deus. Lemos também em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus tinha vida em si mesmo e ele pode dar esta vida para você. Jesus veio para que você e eu tenhamos vida em abundância, diz João 10:10. E no João 10:30 também menciona: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, mostra o íntimo relacionamento entre o Filho e o Pai. O Filho não fazia nada por si mesmo, mas ele falava, ele realizava milagres, ele vivia na dependência do Pai, fazendo a vontade do Pai. O foco da vida de Jesus era agradar o Pai. E qual é o foco da sua vida, meu irmão, minha irmã? O foco da sua e da minha vida deve ser também agradar o nosso Pai Celestial, obedecer a lei e os mandamentos do nosso Pai Celestial. Agora lemos também em João capítulo 20. João capítulo 20, vamos ver então o verso 28. Leia comigo. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé se ajoelhou na frente de Jesus em adoração e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus não o repreendeu, dizendo: não fale isso porque eu não sou Deus. Jesus aceitou ser adorado como Deus, porque ele é Deus eternamente. Aleluia! Assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. A expressão Deus se refere a um ser que seja eterno, incriado, existente por si mesmo. Isso se aplica ao Pai, se aplica também ao Filho. Mas como homem, Jesus nasceu nesta terra. Nasceu como um homem. Como Deus, ele não nasceu. Deus não teve princípio e não tem fim. Mas a natureza humana do Filho de Deus nasceu de Maria, morreu na cruz. Mas a natureza divina não nasceu, não morreu e não ressuscitou. A natureza divina é eterna. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada, diz Ellen White, Desejado de Todas as Nações, página 423. Como Filho encarnado, Cristo tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo Deus. A vida de Cristo como ser humano entre humanos era o dom de Deus. A divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. Desejado, página 530. A humanidade não conheceu nem reconheceu a Deus. João 17:25, se referindo ao Pai. Mas ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que pudesse ser conhecido. Você conhece o Pai através do Filho.
Humanamente nós falamos tal pai, tal filho. Mas no caso de Deus, nós dizemos o contrário, tal filho, tal pai, porque o filho é o rosto divino do Pai. Aleluia!